Queria repartir algo de Deus antes desse momento especial da festa da igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro dos Salmos 57. Algo que Deus colocou no nosso coração nesta noite. Nós vamos continuar orando. O pastor Roberto está em Paraguaçu Paulista, a 1000 quilômetros daqui. Ele, juntamente lá com a pastora Beth, estarão retornando amanhã. Vamos estar orando da mesma forma como Deus abençoou a ida deles, que o Senhor possa trazê-los em paz e segurança também. Fazendo a obra do nosso Deus, nosso pastor realmente não para. Que Deus dê força, a cada dia renove as forças do nosso querido pastor Roberto. E vamos estar orando sempre por ele, sobretudo amanhã, no retorno do pastor. Queria, no verso 7, livro dos Salmos, para a gente refletir nesta noite realmente maravilhosa. Isso, essa versão aqui, ela também é boa. A versão que eu tenho aqui diz aqui: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Nessa versão aqui, preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. O que foi? Amém, querido? Não, para mim era alguma coisa, mas... Isso. Que susto. Levei um susto. Ainda bem que você é meu amigo. Assim, preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Amém? Deus, a tua palavra foi lida e será repartida nesta noite. Espírito Santo, que se faz presente aqui neste lugar. A partir de agora, que cada palavra proferida, Senhor, possa chegar ao coração do teu povo. Aqui está a tua igreja. Esta é a tua igreja. Igreja que o teu filho comprou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar e nos tornar mais alvos que a neve. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui. E obrigado, Senhor, por tudo que ainda há de acontecer, Pai amado, nesta reunião. Que o Senhor possa estar recebendo do teu trono este culto. E fale-nos agora também através da sua santa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Tome o seu assento. Deus colocou uma palavra no meu coração e nesses minutos que nós temos eu gostaria de estar repartindo com os amados irmãos. O texto que nós lemos, o salmista vai falar de coração, e ninguém melhor do que o salmista para falar de coração. Aliás, se pegarmos a palavra coração na Bíblia, né, no dicionário bíblico, invariavelmente, a gente vai ver o livro dos Salmos, né, os salmistas sempre falando de oração. Esse de número 57 é mais um dos salmos de Davi, quando ele escreve esse salmo exatamente quando fugia de Saul na caverna. E ele fala exatamente de toda angústia, e ele pede a misericórdia a Deus. E chega no verso 7 e ele diz: preparado está o meu coração. Quando eu vejo essa expressão, preparado está o meu coração, eu chego à conclusão de que em algum momento ele não esteve. Se ele está, em algum momento ele não esteve preparado. O salmista declara exatamente sobre essa questão, e mais do que ele, ninguém poderia imaginar exatamente o que passa no coração. Eu não sei o que passa agora no seu coração. E quando eu falo de coração, eu não falo do coração músculo, esse músculo que bombeia sangue, atendendo todas as necessidades de oxigênio do nosso corpo. Não, eu não falo desse coração. Eu falo do coração, e o salmista também fala exatamente do coração, o centro das emoções. Daquilo que perpassa exatamente na nossa vida, de todas as decisões que nós tomamos na vida, certas ou erradas. Muitas das vezes as decisões erradas, elas passaram também por um filtro errado do coração. A Bíblia vai falar de que há caminhos de que o homem parece ser bom. Quem é que vai por um caminho mau sabendo que é mau por si só? Mas a Bíblia vai dizer assim: há caminhos que o homem parece ser bom. E lamentavelmente tem muitas pessoas trilhando nesse caminho achando que é bom.
Mas a Bíblia vai dizer, mas o seu fim não é o melhor. E as pessoas entram exatamente, tomam suas decisões, muitas das vezes sem consultar o coração, e quanto muito consultam o coração, eles fazem de uma forma tão simplória para tomar uma decisão na vida. Quando eu vejo essa expressão, preparado está o meu coração, e vindo de quem veio exatamente, que sabia que era complicado essa área do coração, esse momento, eu chego à conclusão de que a oração que ele faz, lá no verso 51, no capítulo 51, se é para a gente ter entendimento de capítulo nos Salmos, que ele vai pedir, na sua oração, ele vai pedir algo a Deus, que eu peço todos os dias, e gostaria que você também, se você ainda não pede, mas que você pedisse todos os dias nas suas orações: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, gera em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, um espírito inabalável. Eu quero trazer essa reflexão nesta noite, porque esta é a primeira ceia pós-eleição. E essas eleições em que o país passou, o país atravessou, foi uma das mais atípicas. Aliás, penso que nós nunca tivemos uma eleição tal qual essa, que marcada pela polarização. Você ouviu essa frase, essa palavra direto, muitas pessoas nem sabem o que significa. Ou seja, não tinha meio termo, ou era 8 ou 80, como diria minha avó. Não tinha meio termo, aonde ficou estabelecido como parâmetro o ódio, aonde as amenidades sumiram, aonde o respeito às opiniões contrárias também sumiram, aonde as amizades, muitas delas foram destruídas. Muitas pessoas nesse dia 4 ainda não estão falando com muitos parentes. Muitas pessoas, até mesmo no seio da igreja, e eu não estou excluindo a igreja, pelo contrário, eu estou incluindo a igreja, porque lamentavelmente a igreja também de alguma forma tomou partido, e muitos irmãos hoje, lamentavelmente, ainda meio de birra com o outro. Eu quero fazer uma pergunta, e talvez seja a tônica desse momento de reflexão para todos nós. Queria saber como está o seu coração diante de Deus, não é diante do pastor da igreja, não é diante do seu esposo, não é diante de seus irmãos. Eu quero saber como está o seu coração agora diante de Deus. E o mais interessante, quando a gente adentra exatamente essa particularidade do coração, a gente vai ter a ideia de que a Bíblia vai trazer para nós, de que se existe algo que nós temos que tomar muito cuidado, vigiar o tempo inteiro, é com o coração. Provérbios 4, 23, o sábio vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, de tudo, você tem que guardar a língua, Tiago vai falar sobre isso, você tem que proteger a sua mente, você tem que proteger a sua mente, você tem que se resguardar de tudo. Mas o sábio vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, olha o alerta para mim e para você. Será que de fato nós temos guardado o nosso coração? Será que as nossas decisões nesses últimos dias foram decisões de fato tomadas pelo filtro de um coração que tem Jesus dentro dele? Será que tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós vivenciamos neste mês de outubro, será que de fato isso é fruto de um coração que de fato reina o Senhor Jesus nele? Que eu saiba, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da alma. Cada decisão que nós tomamos, nós vamos colher algo, nós vamos ter consequências dela. Toda decisão nós vamos colher uma consequência. Se escolhemos o bem, nós vamos ter o bem. Se escolhemos o mal, vamos ter o mal. E não tem diabo nenhum nisso. Porque muitas vezes na nossa transferência de responsabilidade,
nós transferimos exatamente para o diabo. Não tem diabo nenhum nisso, não. A lei da semeadura não tem nada a ver com o diabo. A lei da semeadura tem a ver com Deus. Tudo que o homem plantar, com certeza colherá. Pô, não tem diabo nenhum aqui. Então, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E aí eu faço a pergunta novamente para você: como está o seu coração nesta noite? Seu coração de fato está liberado nesta noite? Ou seu coração está um coração magoado? Ou seu coração está um coração trancado? Ou seu coração está um coração, sabe, sangrando? Como está o seu coração nesta noite? Como está o seu coração? Daqui a pouquinho nós vamos participar desta mesa. Daqui a pouquinho vamos nos assentar a esta mesa. E eu não gostaria que você se assentasse a esta mesa, participasse com o seu coração arrebentado, com o seu coração sangrando, com o seu coração triste, com o seu coração sangrando, não. Mas que você se utilizasse da presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite para sarar o seu coração. Mas isso depende, sabe, de algo que é muito complexo no ser humano, é admitir que. Tem gente que fez e aconteceu e acha que está tudo certo. Nem Deus é capaz de mover um coração desse. Quando eu acho que eu estou certo, quando eu puxo uma frasezinha pequenininha, com 3 letras assim, e eu? E eu? O André não, mas e eu? A pior coisa que tem na vida de um crente é: eu tenho razão. Pela razão que eu tenho, eu atropelo todo mundo, porque eu tenho razão. Ninguém tem razão, mas eu tenho. Então é ela que tem que prevalecer. Eu esqueço de amar, eu esqueço de perdoar. Olha como o nosso coração ele é complicado. Olha como o nosso coração ele é enganoso. E é o profeta que diz isso. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, vai dizer assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas, mais enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente toma tanta decisão, e eu quero voltar a bater nessa tecla. Às vezes a gente toma tanto partido das coisas, e muitas das vezes sem, de fato, consultar o coração. E às vezes nós até consultamos o coração, nós só esquecemos de conferir se essa também é a vontade do coração de Deus. Todos nós aqui já tomamos decisões erradas. E depois que dá tudo errado, a gente fala assim: se eu tivesse tido uma outra postura, por que eu não vi do outro lado? Porque muitas vezes isso é muito comum do ser humano, a gente vê sempre o problema de um ângulo, mas o problema existem vários ângulos de serem vistos. Mas nós assentamos porque nós temos razão. Muitas vezes nós tomamos partido porque nós somos inteligentes. Nós colocamos exatamente a força exatamente na nossa malandragem, desculpe o termo. Não, fulano é inteligente, fulano é habilidoso. Aí a gente confia na nossa força. E lá no Salmo 20 vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, em força. Outros confiam em tantas outras coisas. Mas eu louvo a Deus que a igreja do Senhor exalta e glorifica o nome daquele que é. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Toda vez que a gente tomar uma decisão, e quantas decisões nós tomamos neste mês de outubro? Quantas pessoas nós magoamos neste mês de outubro? Para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Praticamente de graça. Arrumamos quizumba com um monte de gente, de graça. Eu queria que tivéssemos o mesmo ímpeto de voltar para pedir perdão, como no mesmo ímpeto que fizeram as coisas.
Porque muitas das vezes nos escondemos atrás de um teclado e aí nós somos uma outra pessoa. Ali nós somos os mais bravos de todos, mas pessoalmente somos os mais covardes. Como está o nosso coração diante de Deus? Como está o nosso coração? E parece que a gente entra numa religiosidade. O tempo inteiro, o povo de Deus vivenciou sempre uma religiosidade. E a gente vai ver exatamente tudo o que aconteceu com o povo, como o povo sofria, por causa de uma religiosidade. Parece que a religiosidade fala mais alto. Se nós não formos religiosos, nós não somos crentes. Nós cantamos aqui, eu sou livre, você é livre, você é livre, você é livre, eu sou livre. Mas nós somos encaixados exatamente numa religiosidade de que tem que ter o passo a passo, porque se não tiver o passo a passo, não vai acontecer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus, Ele é o Deus soberano, é o dono da igreja. Ele faz do jeito que Ele quiser fazer, da forma que quiser fazer. Ele faz comigo e faz semigo. Ele faz sem você, Ele faz com quem Ele quiser. Sabe? E acabou o período de eleição e ninguém ligou para ninguém para pedir perdão. Lembra o eu tenho razão? É Ele que prevalece. Eu estou certo? É Ele que prevalece. Mas e o coração magoado? E o coração magoado? Como é que fica? Aí está tudo certo diante de Deus. Que ninguém viu. Ninguém acompanhou e está tudo certo diante de Deus. Sabe por que eu falo de religiosidade? Porque o profeta Isaías, no capítulo 29, por favor, Eline, bota lá. O profeta Isaías vai profetizar exatamente algo dessa religiosidade. E olha que a gente confia tanto, acredita tanto na religiosidade que a gente acha que a gente está certo. A religiosidade chegou num grau tal de que a gente acha que com ela nós agradamos a Deus. Só que Deus não se permite se persuadir. Aleluia. E ainda bem que Ele está aqui nesta noite. Ainda bem que Ele veio aqui nesta noite, porque Ele sabia e Ele sabe que tem corações para serem sarados aqui neste lugar. Aleluia. Olha como o povo o tempo inteiro vivenciou uma religiosidade. O profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13, tem algo que a gente parece que é de agora, mas não. Aqui, ó. Porque o Senhor disse, quem foi que disse? Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Olha isso. Olha quem disse isso. Não foi o pastor, não foi o sacerdote, não foi o profeta só emitiu o que Deus mandou falar. Olha lá, esse povo se aproxima de mim, a gente se aproxima. E se gaba disso. A gente levanta a bandeira disso. Com a sua boca, e outras traduções, me louvam. Ou seja, eles cantam até muito bonito. Cantam lindamente. Eles conseguem tirar um som maravilhoso. E olha, com a sua boca e com seus lábios, até me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. Como está o seu coração nesta noite? Qual é a distância do seu coração? Qual a distância do seu coração para o coração de Deus? Porque quando nós temos a dimensão da distância do coração, do meu coração para o meu coração de Deus, eu vou amar os meus irmãos. Porque é impossível, e a Bíblia que vai dizer isso, eu dizer que amo a Deus, que meu coração está perto de Deus, que com a minha boca eu louvo ao Senhor, que com o meu coração, sabe, eu faço e aconteço com Deus, se eu não amo meu irmão. E a máxima que diz que quem ama, cuida.
esse último mês não foi uma verdade. Esse último mês não foi uma verdade. Por isso que eu quero bater nessa tecla e perguntar a você: como está o seu coração diante de Deus hoje? Como está o seu coração? O povo se aproximava, louvava, honrava, mas o coração estava longe. O coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. A religiosidade. Religiosidade. O que o homem falou? Eu falei, então eu vou cumprir o que o homem falou. O que Deus falou, mais ou menos. Não vou, não. Vamos viver o sobrenatural de Deus a partir de agora? Quantos estão dispostos a isso? Ver o sobrenatural de Deus. Pagar o preço de viver com o coração sintonizado com o coração de Deus. E aí o salmista vai dizer: preparado está o meu coração. O seu coração está preparado nesta noite? Chegou então esse momento especial, esse momento que vamos participar agora da ceia, que fala de comunhão, que fala de amor, ou nós vamos continuar vivendo uma religiosidade até aqui? Vai continuar sendo uma religiosidade, que é muito bonito a religiosidade, é como manda o figurino, como diz o outro, tudo perfeito, bonitinho, mas o coração longe de Deus. Aleluia.